Olá, olá, querido estudante de psicopatologia. E aí, você já se identificou com algum transtorno mental hoje? Você já se identificou com algum transtorno da personalidade hoje? Me diz aí qual é o teu diagnóstico. Eu estava essa semana dando uma palestra numa faculdade aqui do Maranhão, né? Eu estava conversando com uma professora de psicopatologia. E aí a gente estava lembrando da época que a gente estudava. Ai, eu estudava, né? Na época que a gente estudava. A gente sempre se identificava, né? Chegava aqui, psicopatologia 1, e aí o professor começava a narrar os transtornos, e aí a gente se identificava com todos os transtornos, é verdade. Me identifiquei com vários transtornos. A personalidade, então, vixe, tenho todos os transtornos de personalidade que você imagina. Beleza? Olá, meu nome é Otton Júnior. Aqui nós estamos na playlist do curso de psicopatologia. E atualmente nós estamos trabalhando o livro do Paulo Dal Galarron, do Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Então, é um livro geral de psicopatologia, introdutório de psicopatologia, mas que nos traz ótimas lições sobre psicopatologia. Olhei para ali porque eu estava procurando o pente para pentear aqui minha barba. Pensava que era um sujo aqui, mas na verdade é o cabelo branco, né? A idade está chegando. Então, nós, neste encontro de hoje, nesse vídeo de hoje, nós vamos trabalhar o capítulo 21. Se tu caiu aqui de paraquedas, eu aconselho você que acompanhe todos os nossos vídeos, porque nós estamos comentando capítulo a capítulo. É só clicar na playlist de psicopatologia que você acessará todas as nossas aulas sobre psicopatologia. Então vamos lá, porque hoje o assunto é extenso e eu pretendo trabalhá-lo somente no encontro neste vídeo de hoje. Então você já está vendo aí a minha telinha marota, certinho? Ok, acho que está tranquilo. Será que eu consigo aumentar um pouquinho mais? 160. Pronto. Então, vamos lá, né? Então, nós estamos no capítulo... Já estou ficando sem voz já. Estamos ficando aqui, vamos trabalhar agora o capítulo 21. O juízo de realidade e suas alterações. Ou seja, o delírio. Bom, o ato de ajuizar ou produzir juízos é uma atividade humana fundamental que estabelece a relação do indivíduo com o mundo. Os juízos permitem discernir a verdade do erro e podem ser classificados como juízos de realidade, existência ou juízos de valor, qualidade. Orbitando a noção de juízo, existem os conceitos de crença, convicção, certeza, que representam a adesão do indivíduo a determinadas ideias. Olha só como é interessantíssimo este capítulo. O ato de ajuizar ou produzir juízos é uma atividade humana fundamental que estabelece a relação do indivíduo com o mundo. Isso daqui dá muito para manga, né? A gente consegue falar muita coisa sobre isso, mas é muito importante você, como terapeuta, você, como psicólogo, como estudante de psicopatologia, é muito importante você entender que o ato de ajuizar é uma atividade humana fundamental. E se você parar para perceber, as pessoas adoecem porque elas têm uma maneira de ajuizar que é disfuncional. Percebe isso? Isso daqui é, assim, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Porque muita gente adoece em função de juízos equivocados, em função de juízos falsos. Né? Como diz aqui o texto, a gente tem crenças, né? Essa noção de juízo orbita em conceitos como crença, convicção,
certeza. Isso tudo vai representar a adesão de uma pessoa a determinadas ideias. Então, ora, quantas pessoas eu já não recebi no consultório que possuem conceitos errados sobre a vida? Muitas pessoas possuem conceitos errados sobre si. Ou seja, ela está ajuizando de uma maneira tal em que, em função desse ajuizamento disfuncional, distorcido, desordenado, ela sofre. Ela sofre. Se você é TCCeuta, então, este capítulo aqui, ele é fundamental. Eu uso a TCC em diversas situações na minha clínica psicológica, né? Mas eu também estudo o que a galera chama por aí de psicologia tomista, né? Ou aristotélico tomista, que tem a ver com a pessoa se orientar na vida a partir de conceitos universais. E muitas vezes as pessoas não têm noção do que seria um conceito universal, o que seria uma verdade. No mundo relativo que a gente vive, então a pessoa acha que o juízo dela é a verdade. Só que ela não percebe que ela sofre com uma verdade que é uma falsa verdade. Muita gente bate dizendo que não existe verdade absoluta, que só existem verdades relativas. A gente tem perspectivas de verdade, de uma verdade. Mas você não pode dizer que a tua verdade que te gera um sofrimento é uma verdade, porque a verdade ela está atrelada ao bem, percebe? Então nós temos um problema filosófico muito grave, né, e trágico na clínica psicológica atual. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ah, não, isso daqui é a minha verdade. Aí a pessoa está lá sofrendo com a verdade dela. Fala assim, bom, se fosse a verdade estava atrelada ao bem. Estava atrelada ao saudável. Se você acha que a tua verdade é uma verdade ou uma perspectiva da verdade, mas ela está te conduzindo a uma disfuncionalidade, a uma desordem, então será que é uma verdade mesmo? A gente tem que ter muito cuidado com filosofias relativistas. A clínica psíquica, a clínica psicológica, não é relativista. Essa é uma frase que eu uso e que, em função em função das ideias que são mais difundidas na psicologia atualmente, e em função, infelizmente, de uma politização da nossa profissão, a frase que eu utilizo aqui, eu vou falar agora, se torna polêmica, mas que você pode constatar isso na prática. Você pode constatar isso na realidade. Eu digo que a psicoterapia é conservadora. Toda psicoterapia é conservadora. Nenhuma psicoterapia é revolucionária. Nenhuma. A clínica psicológica, a clínica psíquica, o processo de estruturação, o processo de despatologização de uma pessoa é algo conservador, é um processo conservador. Não existe esse negócio de revolução na clínica psicológica, não vai existir isso. Ah, Otton, eu sou de ideologia da esquerda. Beleza, a tua clínica vai ser conservadora. Você não vai conseguir desconstruir uma pessoa. Porque o processo revolucionário é um processo de desconstrução. Não é isso? Ah, vou desconstruir tudo, botar abaixo tudo, para poder tentar encontrar uma revolução, tentar encontrar novas ideias. Faz isso com uma pessoa. Faz isso. Experimenta fazer. Você estará sendo um mau terapeuta. Você estará sendo
um péssimo profissional, até antiético. Vou desconstruir uma pessoa totalmente. Faça isso para ver o efeito na vida de uma pessoa. A pessoa vai se angustiar demasiadamente. Demasiadamente. Então, por isso, se pode ter ideologia de esquerda, ideologia de direita, politicamente falando, mas compreenda, a psicoterapia, a clínica psicológica, é uma clínica conservadora. Você vai conservar algo de saudável na pessoa e trabalhar crenças disfuncionais. Você vai ajudá-la no processo dela descobrir a verdade. E você vai perceber que a verdade não é tão subjetiva e relativa quanto pregam por aí. Otton, eu rejeito tudo isso que tu falou. Ok, não tem problema. Mas a minha voz vai ficar aí na tua cabeça. E começa a observar isso. Eu só te peço isso. Observe a tua realidade. Para ver se não é dessa maneira que acontece. Esquece militância. Nós estamos falando aqui de uma prática que ajuda pessoas. A psicopatologia, portanto, foca nos juízos falsos, sendo crucial diferenciar o erro simples do delírio. Distinção fundamental. Erro simples versus delírio. Vai um cafezinho aí? Ai. Não há um limite nítido entre o erro simples e o delírio. O erro simples geralmente origina-se da ignorância, do julgamento apressado, das premissas falsas ou da falta de lógica, sendo psicologicamente compreensível e passível de correção com argumentos lógicos. Olha só, isso daqui a gente vai trabalhar muito na clínica, por demais. A pessoa é ignorante, a pessoa tem um julgamento apressado, a pessoa parte de premissas falsas, a pessoa não tem um raciocínio lógico, percebe? É por isso que é importante para o terapeuta ter o mínimo de repertório, o mínimo de repertório. O terapeuta, ele precisa ter repertório, ele precisa entender conceitos que são básicos da vida humana. Perdão, culpa, medo, a traição, a rancor. O terapeuta, o psicólogo, precisa saber esses conceitos. Capacidade, incapacidade, identidade. Precisa saber isso. Se você não souber, você será um péssimo terapeuta. Será um péssimo profissional. Tá bom? Então, isso daqui a gente vai encontrar demais na clínica psicológica. Exemplos de erros comuns incluem preconceitos, crenças culturalmente sancionadas, superstições, ideias prevalentes ou sobrevaloradas, ou supervalorizadas. São ideias que, devido à sua forte carga afetiva, dominam o pensamento do indivíduo. Elas são egocintônicas, aceitas pela pessoa e compreensíveis a partir da história de vida do sujeito, mas podem causar sofrimento, em alguns casos, evoluir para um delírio. Ciúme patológico, não delirante, o estado paranoide, litigioso, são exemplos. Né? Então, nós temos ali ideias que são prevalentes, né? Ou supervalorizadas, supervaloradas, porque ela tem uma forte carga afetiva. Né? Então, você já sabe o que é o afeto. A gente trabalhou isso, eu acho que no encontro passado ou retrasado. Vai lá, volta, né? Afeto.
é, um, é uma cor que se dá em cima de uma ideia. Então, eu tenho uma ideia de mãe, e quando eu penso numa mãe, eu tenho uma ideia X, isso é um afeto. Né? Então, nós temos pessoas que possuem uma carga afetiva muito forte e acabam dominando o seu pensamento. E aqui, ó, elas são egossintônicas, são sintomas que são relacionados, que estão tão relacionados, que estão tão identificados com quem a pessoa acha que é, ou com quem a pessoa diz que ela entende aquela característica como normal. Inclusive, ela acha que se mudar aquela característica, ela vai deixar de ser quem ela é. Então, eu atendo algumas pessoas que são egocintônicas, né, que apresentam sintomas, né, a partir dessa lógica. A gente tem o ego sintônico e a gente tem o ego distônico. Né? Então, o sintônico é aquela pessoa que diz assim, Tom, mas eu sempre fui assim preocupada e tudo mais, e isso me ajuda muito. Se eu deixar de ser preocupada, né, isso vai me gerar um prejuízo. Ou seja, ela acha que a preocupação, que o ato de se preocupar é positivo, de tanto que ela se identifica com aquele ato. E ela tem medo de, se não se preocupar, isso gerar mais prejuízo para ela. Entende? Com pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade generalizada podem apresentar preocupação a partir de uma lógica egocintônica. Tá? Outro dia, assim, outro dia não, né? Uns tempos já. Eu tinha uma paciente egocintônica, ela falou assim, esse negócio aqui aconteceu porque eu deixei de me preocupar. Ela me dizia assim, claramente, por que que eu não me preocupei com isso? Então, este evento aconteceu porque eu não me preocupei. Se eu tivesse me preocupado, eu teria antecipado, eu teria intervido de alguma maneira e tudo mais, não sei o que, parará. A gente foi analisar o quê? Fazer análise lógica disso. Peraí, será que a tua preocupação preveniria esse negócio bem aqui? Fazer essa análise lógica para poder a pessoa entender, né, que o sintoma, que o ato de preocupar não necessariamente garante a evitação de um determinado acontecimento. Ciúme patológico, né, pode ser um exemplo disso, de sintomas egocintônicos, né? Uma pessoa ali acha que pode ter ciúme, acha que se não tiver ciúme, a relação não permanece, não dura, porque todo amor envolve ciúme, o apego envolve ciúme, etc. Né? Então ela acha que o ciúme é saudável, o ciúme patológico é saudável. Nós temos o erro simples, né? Então nós temos o delírio. Segundo Cal e Jaspers, que é uma promessa aqui para a nossa playlist de psicopatologia, a gente conseguir trabalhar psicopatologia geral do Cal Jaspers, que eu vou conseguir comprar esse livro. Esse livro ele é esgotado, certo? E eu fico atrás dele de vez em quando, buscando aí nos sebos da vida. Mas é um livro que, por mais que a psicologia moderna, vamos dizer assim, não estude o psicopatologia geral do Cal Jaspers, mas é um livro para a psicopatologia, sem dúvida nenhuma, fundamental. A gente vai precisar trabalhar aqui, né, nessa playlist aqui de psicopatologia, que eu sempre disse aqui para vocês que é ad eterno esse negócio aqui. Né? Então, trabalhar psicopatologia aqui, ad eterno, sempre trabalhando, mudando livros, né? Ora vão ser livros mais do hype, livros mais conhecidos, tipo esse daqui, da Olga Larron, mas ora serão outros livros ali também menos conhecidos, mas que com certeza com certeza, sem dúvida, vão ajudar a gente no entendimento sobre psicopatologia, né? Coisas que de repente vocês não encontrarão assim solto
na internet, né? Então, segundo Karl Jaspers, o delírio é um juízo patologicamente falso, originado do adoecimento mental. Não é o conteúdo em si, mas a forma como o juízo é estabelecido e mantido que o caracteriza. Ok? Então vamos lá. Características essenciais do delírio segundo Jaspers. Convicção extraordinária, certeza subjetiva, absoluta e inabalável. Então eu tenho certeza que aquela pessoa ali está me perseguindo. Tenho uma certeza absoluta. Mas como é que tu sabe que a pessoa está perseguindo? Eu sei, que olha o jeito que ela me olha. Então, uma convicção extraordinária. Extraordinária. Atualmente eu estou atendendo uma pessoa que eu estou levantando essa hipótese. Será que essa pessoa não está delirando? Será se é um erro simples de juízo? Ou será se não é um delírio? Não chega a ser um delírio? Estou levantando essa hipótese diagnóstica com uma pessoa atualmente que estou trabalhando. Ela tem um histórico de fulano me persegue, ciclano me persegue, e fulano me persegue, e sempre vai passando de um personagem ao outro. Então a gente tem isso, não é um erro simples, né? É uma convicção aqui absoluta e inabalável. Irrefutabilidade. Você vai lá e tenta argumentar logicamente, tentar mostrar provas na realidade, mas a pessoa simplesmente não, não é, não acredito, não faz sentido. 3. Impossibilidade ou falsidade do conteúdo. Na maioria dos casos, o conteúdo do delírio é falso, embora existam raros casos de delírios verídicos, onde o conteúdo corresponde à realidade, mas a forma de crer é patológica. Né? Então é uma convicção ali e tal, não sei o quê. Mas a gente tem sempre, ou pelo menos quase sempre, né? A maioria dos casos é falso. O conteúdo do delírio é falso. Né? Então essa vai ser uma característica, né, para a gente olhar ali. Né? Então a gente vai ter uma falsidade do conteúdo. Então o delírio é uma transformação radical da vivência, da realidade e do próprio ser, sendo uma criação individual e não social. Né? E aí nós temos as dimensões do delírio. Temos grau de convicção, ou seja, é o nível de certeza do paciente sobre as suas ideias. Então a gente tem aqui, até numa fonte menor isso daqui, a gente tem, doideira. Então a gente tem grau de convicção, seria esse nível de certeza do paciente, né? Então o quão convicto ele é. É muito interessante você assistir, eu recomendo novamente aqui que você assista Uma Mente Brilhante, para poder você visualizar nessa dimensão do delírio. Tá bom? Então, assista Uma Mente Brilhante, assista também Ilha do Medo, com Leonardo DiCaprio, para você compreender essa dimensão do delírio. Tá bom? Então, eu acho muito interessante você ter esse contato, né? Se você, nunca vi, não sei como é que é, ah, então, para você visualizar isso. Eu visualizei muito isso nesses dois filmes, enfim, mas também eu fiz aulas práticas de psicopatologia em um hospital psiquiátrico aqui da minha cidade, né, aqui de São Luís. A gente teve a oportunidade de ter contatos com pessoas internadas neste hospital psiquiátrico daqui de São Luís, e a gente teve a possibilidade de conversar, né, de fazer ali uma observação, de conversar, né, não fazer intervenção nem nada, mas a gente conseguia ter contato com os pacientes e eu conseguia observar isso
de maneira prática, né? Espero que na tua formação você tenha tido essa possibilidade e essa oportunidade. Então, a gente tem um nível de certeza do paciente sobre as suas ideias. Extensão, ou seja, quantas áreas da vida do paciente são envolvidas no delírio. Todas as áreas é uma área específica, né? Então, aqui a gente tem a extensão. Temos a bizarrice ou implausibilidade, que significa dizer o quê? Né? Grau em que o delírio é estranho ou inacreditável. Então, a gente tem uma graus menos bizarros, como por exemplo, sei lá, ninguém gosta de mim, ok, né? Ou tem alguém me perseguindo, é um pouco estranho, mas numa sociedade de stalker, a gente pode... só um minutinho, tá, galera? Tá, uma mensagem aqui, pensava que era urgência. Então a gente tem a bizarrice, né? Perdão, a bizarrice. Então, tipo, alguém me persegue, ok, mas pode ter, tipo, alguém do governo me persegue porque eu sei o segredo, né, de toda a corrupção do Brasil. E se alguém me descobrir, pegar essas informações, vão me matar, vão me esquartejar, vão, me tirar do planeta Terra, porque eu tenho informações que se eu expuser essas informações, então todo o sistema autoritário do governo brasileiro vai cair por terra. Entende? Ou, sei lá, as formigas me perseguem. Toda formiga vai e trabalha para poder me perseguir, certo? Então a gente tem isso. Sistematização, nível de organização e coerência interna do delírio. Para esse ponto aqui da sistematização, o Ilha do Medo é maravilhoso também, para você ver. Capax também é muito bom de você observar. Eu citei Capax aqui, o filme Capax, com o... Como é o nome dele? Ai, pô, eu gosto muito desse ator. Enfim, mas é um filme também muito bom. Aí você consegue observar isso daqui. Agora eu vou ficar na cabeça aqui o nome dele. Que fez até House of Cards. Kevin Space. Beleza. Pressão ou preocupação, o quanto o paciente se envolve e se preocupa com suas crenças delirantes. Resposta afetiva, o impacto emocional do delírio, né? Medo, ansiedade, tristeza, né? Que o delírio causa no paciente. Comportamento em função do delírio, ações que o paciente realiza baseado em suas crenças delirantes. Você pode fazer o quê? Você pode pegar esses filmes que eu citei aqui para você e você pode fazer esse checklist. Bom, qual é o grau de convicção desse delírio? Qual é a extensão? Qual é a bizarrice ou implausibilidade? Sistematização, pressão, resposta afetiva, comportamento. Então você vai fazendo como se fosse ali um exame do estado mental, né, a partir deste ponto do delírio. Então você pode fazer isso, treinar isso com filmes que mostram, que ilustram um delírio psicológico, tá bom? Então você pode fazer isso. São treinos, tá bom? A literatura ou a sétima arte, os filmes, eles têm a possibilidade de trazer esse tipo de manifestação psíquica para a gente. E a gente, como terapeuta, a gente tem a possibilidade de treinar utilizando esse tipo de recurso. Delírio primário versus secundário. Primário ou verdadeiro surge de uma experiência nova.
Ah, tá, porque aqui tem... Entendi. Agora já baguncei o primeiro, vai ficar tudo bagunçado agora. Surgir de uma experiência nova e psicologicamente incompreensível, rompendo com a biografia do indivíduo, considerado um sintoma central da esquizofrenia, né? Então, a gente tem algo que rompe com aquilo que é a história de vida do paciente, ou que, de repente, tem um contexto ali com a história de vida do paciente. O delírio secundário deriva de outras alterações psíquicas, como o humor alterado, alucinações ou rebaixamento da consciência. Bom, é psicologicamente compreensível a partir desse estado prévio, né? Delírio de culpa na depressão grave. O delírio pode ser compartilhado, onde o indivíduo psicótico induz o delírio em uma pessoa sugestionável. Então, aqui, uma vez atendi um caso de depressão grave, em que havia, a partir desse humor rebaixado, a partir dessa alteração do humor, né, uma culpa grave acontecendo. Né? Então, algo extremamente difícil de ser manejado. Estrutura e sistematização do delírio. Delírios não sistematizados, ou seja, não possuem uma concatenação lógica consistente com conteúdos que variam. São comuns em quadros confusionais, demências ou indivíduos de baixo nível intelectual. Né? Então, são aqueles delírios aleatórios, tá bom? Então, não tem uma concatenação lógica, nem nada disso, certo? E a gente tem os sistematizados, são bem organizados, com narrativas ricas, são coerentes, se mantêm ao longo do tempo, né? Ocorrem basicamente em transtornos delirantes, né? A famosa paranoia, onde a inteligência do paciente atua a serviço do delírio para justificá-lo. Aqui, vai lá no Capax e você vai observar isso. Curso e fases de formação do delírio, né? Que a gente tem um teórico, Conrad, que estudou isso. Então, nós temos trema, a fase de tensão expectativa que precede o delírio, correspondendo aí ao humor delirante de Jaspers. Então, ali é algo que vem antes, um pouquinho antes, tá bom? É como se fosse ali um pré, certo? Não sei se você já sofreu uma crise de ansiedade, mas você vai percebendo ali que o negócio está chegando, a parada está surgindo. De repente pipoca a crise. Então, esse pré é o que a gente chama de trema. Apofonia, né? A tensão se desdobra em uma revelação delirante, com experiências, com percepção delirante e falsos reconhecimentos, né? Então, a gente tem o negócio surgindo, pipoca. Tem um insight ali, tive a revelação delirante. Aí eu começo a perceber. É isso, fulano fez isso por conta disso, isso daqui por conta daquilo outro, porque quer me perseguir e tal. Anástrofe, a personalidade do indivíduo se reorganiza em torno do tema. Então eu descobri isso, eu descobri que minha mãe me ligou, que a minha mãe ligou para minha irmã porque elas queriam me perseguir e agora eu vou reorganizar minha personalidade. Então eu já não vou falar com minha irmã, nem com minha mãe, eu vou cortar A, B, C ou D, porque elas estão convergindo, elas estão em conluio para poder fazer um mal a mim. A gente tem a anástrofe, que é essa fase, a gente tem a consolidação, né? Ou seja, o sistema se estabilizando e se cronificando. Nós temos o resíduo, né? Que é quando o indivíduo entra nesse estado de retração e isolamento social. E é muito interessante, sabe? Eu tenho uma paciente que a mãe dela
passa por essas fases aqui, e ela já está aqui no 4 e no 5. No 4 e no 5. Né? Então, já está bastante o sistema delirante dela. Né? Já está bastante estabilizado e cronificado. Como eu não a atendo, né? Mas eu acredito que ela tenha esquizofrenia. Né? Porque tem ali muita característica de perseguição. Então já está bastante consolidado. Antes ela oscilava mais, mas agora ela já está, em função da idade também, já está bastante estável, né, o sistema delirante dela, né? E já está ali cronificado, já é crônico. E ela está num estado de retração ali, isolamento social, já nível médio. Ainda consegue trabalhar, mas cada vez mais isolada, principalmente da família, né, que é o alvo, vamos dizer assim, que é o objetivo, que é o objeto do seu delírio, né? Mecanismos formadores do delírio. O delírio é formado por uma multiplicidade de fatores, né? Os principais mecanismos vão incluir interpretação, que seria o delírio interpretativo, formado quase exclusivamente por uma distorção radical na interpretação de fatos e vivências. Então, foi o que eu falei. Então, a mãe liga para a irmã, e aí o delírio começa na distorção disso. Pô, tem um fato aqui, tem uma vivência. Minha mãe ligou para minha irmã para poder dizer para ela que para elas me internarem, ou sei lá, para me excluírem da família. Intuição ou delírio intuitivo. O delírio surge subitamente como uma intuição ou revelação. Né? Então, não vi nem minha mãe, nem minha irmã ligando, não soube nada, mas, cara, outro dia, a minha irmã chegou aqui e perguntou se a minha mãe tinha falado comigo. Aí veio uma intuição, uma revelação. Ela me perguntou isso porque elas querem me excluir da família. Imaginação, delírio imaginativo ou fantástico, baseado na imaginação, na fantasia do paciente, com temas grandiosos, cósmicos ou de ficção científica. Para este delírio imaginativo ou fantástico, CAPAX, assista lá. Afetividade, delírio catatímico. É o delírio construído a partir de um estado afetivo intenso. Né? Delírios de ruína na depressão, de grandeza na mania. Alteração da consciência, delírio onírico, associado a quadros de turbação da consciência, convivências oníricas e alucinações cênicas. De boa isso aqui. Senso-percepção, delírio alucinatório. O delírio se desenvolve a partir de experiências alucinatórias intensas. Estudos sugerem que alucinações frequentemente precedem e podem desencadear os delírios. Né? Então, alucina e, a partir disso, né, delira. Mecanismos de manutenção do delírio. Então, fatores que contribuem para a estabilização do delírio incluem a inércia em mudar de ideias, isolamento social, rejeição social decorrente do comportamento do paciente e a busca ativa por informações que confirmem o delírio. Tipos de delírio segundo seus conteúdos. Então, nós temos delírio de perseguição, que é geralmente o tema mais frequente, ou seja, a pessoa vai incluir crenças de ser vítima de complôs, perseguição ou planos para prejudicá-lo. O mecanismo de projeção descrito por Freud é importante na formação. Né? Então, eu acho que fulano está me perseguindo. Delírio de relação ou autorreferência. O paciente acredita que eventos neutros do ambiente
se referem a ele de forma pejorativa, né? Então, acha que tudo envolve ele. Então, choveu, ele fala assim, ai, cara, choveu porque eu ia sair, choveu porque queria atrapalhar a minha vida. Delírio de influência é o controle. O indivíduo sente que seus pensamentos, sentimentos ou ações são controlados por uma força externa, né? Então, isso aqui também é um delírio que até aparece bastante. Aquilo, tem uma voz aqui que está falando, está dizendo para eu fazer tal coisa, né? Então, é um tipo de conteúdo que aparece até com frequência nos tipos de delírio. Delírio de grandeza ou omissão, crença de ser uma pessoa especial, com poderes, riqueza, um destino espetacular. Aí aqui é mais associado a quadros maníacos, né, mas também presente na esquizofrenia. Delírios místico-religiosos, o indivíduo acredita ser um profeta, um santo, ou estar possuído por uma entidade divina ou demoníaca. É importante diferenciar de crenças religiosas intensas, mas culturalmente aceitas. Então, um exemplo, assim, que é clássico, que é o puro suco da cultura brasileira, é o Henri Cristo. Ok? Então, dado aquilo que ele relata, aquilo que ele narra, não tem como a gente compreender que ele não tem uma psicopatologia. A gente olha, pode achar que é um personagem, pode achar ali meio engraçadinho, né? Pode zoar e tudo mais, mas claramente o Henrique Cristo possui um delírio místico religioso. Ele acredita que é a encarnação de Cristo, né? Ele acredita piamente nisso. Então ali a gente tem um delírio místico religioso, certo? Assim como, por exemplo, a gente tem casos aí, Jim Jones, né? O famoso caso aí dos Estados Unidos, que ele estava sendo um profeta, enfim, né? Então a gente tem isso. Delírios de ciúme e infidelidade, convicção irremovível de estar sendo traído pelo parceiro. Aqui, eu já atendi casos, e foi um caso complicado, até coça a cabeça, porque foi um caso um pouco complicado, mas infelizmente eles se evadiram da terapia, né? Foi um casal em que constantemente, assim, a gente tentou trabalhar logicamente e tal, mas aí vem nas características lá do delírio, né? A crença que não consegue ser removida por argumentos lógicos, né? Delírio de ciúme. Tá traindo, tal. Era um casal hétero, né? E a menina sofria com isso, cara. Não sei como é que eles estão, não sei se ela terminou. Estava assim, prestes a se casar e tal, né? Delírio erótico, erotomania ou síndrome de Clarenbaut. Crença de que uma pessoa, geralmente de status social mais elevado, está apaixonado pelo paciente. Então é aquilo. Eu sorri agora porque eu tinha um amigo na adolescência. Deixa eu esfreguiçar aqui. Ficou tudo dolorido. Eu tinha um amigo na adolescência que ele falava assim: aquela mulher ali tá me olhando. Aquela mulher ali tá me olhando. Pra todo lugar que a gente ia, tinha alguém desejando ele, sabe? Lógico, não era um delírio erótico,
né? Ah, mas era cômico, né? Já, meu Deus, lá vem, quase eu falo o nome dele. Lá vem fulano, né? Dizendo que a mulher ali tá afim dele. Todo mundo é afim dele. Todo mundo é afim dele. Não sei se era mais uma tentativa de autoafirmação do que qualquer outra coisa, né? Mas a gente tem o delírio, a erotomania, né? Então alguém, geralmente de estado social mais elevado, está apaixonado por mim. Delírios de falsos reconhecimentos. Síndromes de Capgras e Fregoli. Na síndrome de Capgras, o paciente acredita que uma pessoa familiar foi substituída por um sósia idêntico. Na síndrome de Fregoli, acredita que pessoas diferentes são, na verdade, uma única pessoa disfarçada. Né? Então a gente tem isso. Ah, aqui a gente tem, por exemplo, teorias da conspiração, né? Michael Jackson não morreu, Elvis não morreu, né? Foram só substituídos. O Lula já morreu e foi substituído, né? Você já viram isso? É lógico, não chega a ser um delírio, mas é mais ou menos como o delírio funciona, né? Essa pessoa aqui foi substituída. E lógico, pela própria característica do delírio, há uma convicção. Não, efetivamente foi substituído. Delírios de conteúdo depressivo, temática de ruína, culpa, autoacusação, negação de órgãos, associados à depressão grave. Né? Então, já tem um caso assim, né? Um caso trabalhoso de manejo, né? De depressão grave. Delírio de negação de órgãos é o quê? O paciente acredita que seu corpo está destruído, não tem mais órgãos ou que já está morto. Né? Esse tipo de situação eu nunca ouvi alguém que já ouviu isso, nem nunca ouvi esse tipo de situação. Tá? Mas culpa, autoacusação já passou por mim. Hipocondríacos, né? Transtorno de ansiedade e doença, a convicção de ter uma doença grave, apesar de evidências médicas contrárias. Delírios senestopáticos, crenças sobre alterações corporais e sensações estranhas nos órgãos internos. Né? A gente tem, inclusive, pessoas que sofrem com transtorno de pânico. A gente tem uma característica, vamos dizer assim, mais aguçada em reparar esses movimentos, essas sensações internas. Então, a gente tem esse tipo de característica. Geralmente, pessoas que sofrem com transtorno do pânico, ela vai observar ali, tem alguma coisa acontecendo, tá errado, coração bateu diferente, pulmão não sei o quê, né? Então ela fica hipervigilante para essas sensações corporais, o que pode gerar uma manutenção do transtorno de pânico. Outros delírios menos frequentes, reivindicação, infestação, fantástico. Frequência e causas dos delírios. Delírios de perseguição são mais comuns em diversas culturas, seguidos pelos de grandeza e religiosos. Acredita-se que mudanças socioculturais e tecnológicas influenciam o conteúdo dos delírios, como o surgimento de temas relacionados à internet. Por exemplo, show de Truman, né? Possíveis causas e etiologia. O modelo psicanalítico vai enfatizar o mecanismo de defesa, como a projeção e a cisão de objetos internos. Né? Então, ah, no caso da Melanie Klein, né? Ou é totalmente bom, totalmente boa, mal, né? Então isso acaba pode gerar delírio. Perspectiva fenomenológico existencial, o delírio emerge de uma alteração profunda na relação do indivíduo com o mundo e consigo mesmo, perdendo a liberdade existencial. Então aqui, fenomenológico é uma descrição fenomenológica, né?
Modelos psicológicos, fatores como estresse, emoções negativas e sono ruim podem desencadear delírios e deixar essas pessoas mais vulneráveis, né? Então, aqui é o modelo psicológico em geral, que atualmente é mais utilizado. Então, na psicologia, ou psicologia baseada em evidência, né? Então, a gente tem isso daqui, né? Estresse, emoção negativa, privação de sono. Psicologia cognitiva, ou cognitivista, propõe que o delírio resulta de vieses no processamento de informações, como o salto para conclusões, chegar a conclusões apressadas sem evidências suficientes. Modelos neurobiológicos apontam para disfunções em áreas cerebrais, especialmente no córtex pré-frontal e em circuitos relacionados à dopamina e ao sistema límbico. Então, a gente tem essa associação, né, e explicação da neuropsicologia ou neurobiologia. A gente tem ideias errôneas e não delirantes, ideias ou pensamentos obsessivos, né, que são o quê? Ideias recorrentes e absurdas que invadem a consciência, mas o indivíduo as reconhece como estranhas e luta contra elas. Isso vai diferenciar do delírio, né? Lembrando sempre que o delírio é uma convicção. Mitomania ou pseudologia fantástica, né? Tendência patológica a mentir, a criar histórias fantásticas, muitas vezes para impressionar ou se promover, né? Diferencia-se do delírio pela menor convicção e maior influência da imaginação, né? Então, o delírio ele vai ter uma convicção, né? A mitomania ou a fantástica, né? A pseudologia fantástica, não é que a pessoa tenha convicção, não. São ideias falsas, vamos dizer assim, ideias errôneas, mas que são influenciadas pela criação, pela imaginação. A presença de delírios é fundamentalmente relacionada à psicose, mas não é exclusiva da esquizofrenia. Esses delírios ocorrem em uma vasta gama de transtornos, incluindo bipolar, depressão com quadros psicóticos, transtorno de personalidade como borderline, né, é apresentado em delírio, em demências. Aqui a gente tem a semiotécnica, né? Para a gente encerrar. A avaliação do delírio deve ser feita com muito cuidado, iniciando com perguntas neutras e aproximando-se gradualmente dos temas delirantes, né? Então, se você vai percebendo que a pessoa está apresentando alguma temática delirante, né? Por isso que é importante você saber os temas ali, geralmente, dos delírios, né? Se você vai percebendo ali uma estranheza que gira em torno dessas temáticas, você vai se aproximando gradualmente para poder fazer a investigação, né? E aí você tenta investigar como é que o paciente chegou a essas conclusões, para poder você avaliar a estrutura, né, aquilo que a gente pontuou em cima, e a convicção desse seu pensamento. Aí aqui a gente tem umas escalas, né, que podem ser trabalhadas e utilizadas para uma avaliação mais detalhada e padronizada, caso você vá trabalhar com isso, ou se depare com esse tipo de temática na tua clínica psicológica. Tá bom? Então, esse foi um resumo extenso aqui da nossa lição de número 21, do nosso capítulo 21 do Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. É provável que eu coloque esse esquema desse resumo aqui embaixo na descrição. Se eu não me esquecer, vou compartilhar. Você vai receber aí um Google Docs desse resumo, desse esquema que eu utilizei aqui na nossa aula de hoje, tá bom? Então, acompanhe, faça a inscrição, assista aí as outras aulas dos outros capítulos na nossa playlist do curso de Psicopatologia. Beijinhos e até o nosso próximo capítulo, que será o capítulo de número 22.